Meu povo, infelizmente o nosso vídeo falando sobre o primeiro episódio de Cherry Magic foi derrubado pela GMM TV. GMM TV, por favor, não me processa, pelo amor de Deus. Mas, como eu sou uma pessoa teimosa, né? Então a gente vai fazer aqui um vídeo diferente falando um pouco sobre o primeiro episódio de Cherry Magic. Se você quer conferir o primeiro vídeo, né, que eu acabei fazendo e foi bloqueado pela GMM TV, eu vou disponibilizar o áudio completo lá no nosso podcast, lá no Spotify. Então se você quiser ouvir, né, eu tô contando mais detalhes sobre a série, corre pra lá que eu vou deixar disponível lá no nosso canal, né, do Spotify. Então, sem mais enrolação e sem processo, vamos aí para o nosso vídeo comentando um pouquinho sobre o primeiro episódio de Cherry Magic Tailândia, hein? Vem comigo. Olá, Fujoshi do Fudoshi, eu sou o Takashi e vamos aí, né, falar um pouquinho sobre o primeiro episódio de Cherry Magic e a minha análise também vai estar disponível lá no Spotify. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre a minha opinião sobre a série, também corre lá para saber um pouco mais sobre essa nova produção. Então vamos lá, vamos contar aí sobre o nosso primeiro episódio, que teve muita coisa boa e foi bem diferente da versão japonesa. De início, né, a gente já vê aí o Ashika, ele tá correndo pra lá e pra cá, ele tá bem, né, vamos dizer assim, angustiado pra tentar chegar a tempo do seu trabalho. E nesse meio tempo, né, que ele vai se despedindo ali da sua tia, dos monges, a sua tia acaba ali chamando a sua atenção, dizendo que no outro dia, né, na manhã mais cedo, eles irão participar de uma cerimônia de bênção de 30 anos. Depois que a sua tia acaba falando sobre isso, né, ele acaba percebendo que realmente tá chegando aos 30, e os 30 anos realmente é uma etapa muito difícil, né, porque é uma nova fase, é quando a gente sai da adolescência e parte aí pra vida adulta, e várias responsabilidades acabam caindo por cima das pessoas que completam os 30 anos. Ele acaba aí, né, se lamentando, e ele acaba também fazendo uma reflexão sobre a sua vida, que ele chegou aos 29 e já tá chegando aí aos 30, e ele percebeu que não conseguiu, né, almejar, ele não conseguiu ali cumprir os seus objetivos como um adulto, né, como casamento, teve a questão também de ter um bom emprego, né, crescer na vida e outros fatores também, ter uma boa casa. Isso foram coisas aí que ele acabou não conseguindo, né, e ele acaba se frustrando porque de certa forma a sociedade, não só tailandesa, mas também a sociedade de todo mundo, né, acaba obrigando aí, forçando as pessoas que acabam chegando na vida adulta a ter todos esses compromissos, a ter todas aí essas etapas que ele acabou citando na série. Se você parar para observar, né, logo nesse início da série, a gente acaba vendo que a GMM TV ela acabou pegando uma série 100% japonesa e acabou transformando em uma produção tailandesa. A gente vê aí os diversos elementos da cultura tailandesa, como o Buda gigante, a gente vê também a arquitetura tailandesa muito presente logo no início da série, também os barcos, que são as conduções ali, né, nos rios tailandeses, que é algo realmente também muito comum lá no país. Então a gente percebe que a GMM TV ela quis aí se distanciar das versões anteriores, tanto do mangá japonês, quanto também a versão em série japonesa, né, pra quem não sabe, Cherry Magic teve aí a sua versão japonesa em série e em filme, e agora a GMM TV tá trazendo uma nova proposta, um novo olhar para essa nova produção. E como eu já havia falado, né, no decorrer logo desse início, ele fica se lamentando, ele fica falando aí sobre as coisas que acabou não conseguindo. Outro fator também que ele deixa bem claro é a questão do amor. Ele realmente aí não conseguiu, né, encontrar um grande amor na vida dele. E ele também fala aí dois fatores, né. Um deles é a questão dele ir lá, né, se prontificar, vamos dizer assim, ele ir, ter coragem e chegar ali a falar com a pessoa que ele gosta, e o outro é outra pessoa chegar e falar com ele e falar que gosta dele e tudo mais. Então ele vê que isso daí é como se fosse duas grandes barreiras na vida dele, né, e ele realmente acaba, vamos dizer assim, descartando, né, essa questão de ter um amor, e ele também fica desanimado porque chegou aos 30 sem ter aí um grande amor, tanto que até a série já vem falando que ele é um virgem de 30 anos. Depois que ele chega, né, praticamente em cima da hora, ele chegou quase atrasadíssimo, né, tanto que ele acaba esbarrando em algumas coisas, ele fica bem atrapalhado porque o Ashi, ele é uma pessoa realmente muito atrapalhada,
Então, quando ele chega bem em cima da hora mesmo, né, ele acaba percebendo que o escritório tá bem movimentado, as pessoas estão organizando aí várias coisas ao mesmo tempo. E quando ele senta ali na sua mesinha de escritório, ele acaba sendo abordado, né, parado por uma colega de trabalho. E essa colega de trabalho acaba aí falando para ele que tem um novo funcionário e ela queria que o Ashi, né, ele pudesse dar uma orientação, ajudar, orientar ele a o que ele pode fazer naquele momento, que é o Banpop. O Banpop, né, na mesma hora ele acaba conversando com o Ashi e ele diz aí que ele gosta de ser chamado como Rock. Então a gente vai chamar aí o Rock no decorrer da série como Rock, né? Então a gente vai falar um pouquinho também sobre toda essa história e como também ele acabou conversando com o Ashi. Quando ele começa, né, lá, ele acaba falando que ele tá muito empolgado, tá muito feliz, porque ele antes era como se fosse um estagiário em outros lugares e agora ele tá realmente como fixo. E ele acaba falando que ele considera, assim, o Ashi uma pessoa como um sênior, né? Por ele ter mais idade, ele acaba considerando o Ashi como uma pessoa superior, uma pessoa mais elevada. E ele acha também que o Ashi, ele também tem um cargo de prestígio na empresa. O Ashi, ele fica super constrangido, ele fica um pouco triste com essa situação, porque ele realmente não é nada daquilo, e ele acaba falando, né, para o Rock que ele é apenas um funcionário administrativo, e não é nada do que ele estava pensando, né. Nessa mesma hora, o Rock também acaba interrompendo, vamos dizer assim, ele, e acaba perguntando se o escritório era sempre assim, essa movimentação toda, e o Ashi, ele acaba falando que não é bem assim, porque dessa vez vai ser um momento especial, porque é um evento anual do funcionário do ano, é tipo um funcionário do mês aqui no Brasil. Então lá ele tem um funcionário do ano, e por ser esse funcionário do ano, era um momento especial, porque um representante do Japão ia para a sede da Tailândia, porque a empresa ela é japonesa, mas aí tinha uma das suas filiais na Tailândia. Então um representante do Japão ia para a Tailândia para entregar o prêmio do funcionário do ano. E depois aí, né, passando essa cena, o representante do Japão, ele começa a fazer o seu discurso, falando lá pro pessoal, falando em japonês. E nesse momento ele acaba pedindo aí para que as pessoas, né, comecem a aplaudir, porque pelo 7º ano consecutivo, o Karan é a personalidade ou é o empregado do ano, né, nessa empresa, nessa filial aí tailandesa. Então o pessoal começa a aplaudir, o pessoal fica bastante feliz, é o 7º ano que ele ganha consecutivo. E nessa hora, né, o Rock e o Ashi, eles estão ali observando, o Ashi e o Rock estão lá atrás no fundão, vamos dizer assim, desse local de evento. E o Rock, ele acaba dizendo, né, como o Karan, ele é uma pessoa maravilhosa e tudo mais. E o Ashi, ele fica com aquela bad, porque até então o Ashi, né, ele tinha sido contratado no mesmo ano que o Karan. Então os dois praticamente têm a mesma idade e também foram contratados ao mesmo tempo. A diferença é que aí ele até, vamos dizer assim, volta no tempo, né, 7 anos atrás, mostrando eles quando foram contratados e tudo mais. E no decorrer dos anos que vão avançando, ele vai percebendo que o Ashi e o Karan, eles vão se distanciando aí nas suas carreiras, né? O Karan, ele vai se destacando, vai crescendo, e o Ashi, ele fica como uma espécie de coadjuvante, ele fica apenas observando o crescimento do Karan e ele fica admirando aquilo, né? Com tristeza, o crescimento do Karan no decorrer dos anos até chegar no dia atual. O Ashi até em um momento ele diz assim que ele queria ter um pouquinho, né, vamos dizer assim, 1% de todo o talento do Karan dentro dele, para que ele pudesse aí ser especial tanto quanto o Karan. Passado aí algumas cenas, né, do representante do Japão que foi conversar com o Ashi, a gente vê aí nessa cena em que o Ashi, ele tá na sua mesinha de escritório e ele começa a pesquisar no Google, né, como ser um homem perfeito aos 30 anos, né? Quem nunca foi pesquisar no Google para saber sobre alguma coisa ou fazer alguma coisa, né? Então, com o Ashi não é diferente e ele começa a pesquisar ali, né, como ser uma pessoa perfeita aos 30 anos. Enquanto ele tá pesquisando, quem aparece lá atrás como penetra é o Rock, e o Rock, ele começa a ler, né,
invadindo a privacidade ali do Ashi, e ele começa a ler o que tava ali no pôster e tudo mais, e ele fica bastante desconcertado, né? O Ashi, ele faz aí as caras e bocas, ele fica bastante incomodado com a situação, e enquanto ele tá ali pesquisando, dando uma olhada, ele acaba vendo ali um pequeno parágrafo que falava o seguinte, né? Aí ele dizia o seguinte, que existe uma tradição, existe uma lenda em que os virgens, né, de 30 anos, eles acabam tendo poderes especiais. O Ashi, de cara, ele faz uma cara meio assim e ele acaba não acreditando muito nessa situação, e na mesma hora ele acaba pensando aí, isso deve ser uma loucura, uma coisa que não tem nada a ver com nada, então ele acaba fechando ali aquela postagem, e o Rock fica até desapontado, porque ele queria ler mais, porque ele queria evitar chegar aos 30 anos e ser uma pessoa, vamos dizer assim, fracassada, né? Ele queria começar bem antes tudo isso pra crescer na vida. Então o Rock, ele fica bastante incomodado, e o Ashi não quer nem saber, ele quer saber o que ele quer evoluir aí aos 30 anos. Nesse mesmo momento, o Ashi, ele acaba refletindo aí que ele é um homem de 30 anos que ainda é virgem, e ele acaba também voltando no passado sobre a questão de um antigo relacionamento que ele teve. Então aparece aí a cena, né, em que ele vai pegar algumas coisas para sua namorada, e quando ele chega ali meio escondido, ele acaba vendo a sua namorada com uma amiga dela, e elas acabam conversando, né, dizendo que o Ashi, ele era um empregado dela, que ela não sentia nada por ele, que ela tava ali apenas com ele como se ele fosse um empregada, um faz-tudo dela, um funcionário dela. Então ele, ao ouvir isso, ele fica bastante desapontado, e não aparece que ele acabou o relacionamento, mas ele realmente acabou o relacionamento e ficou bastante desapontado. Então nessa cena é como se ele ficasse realmente triste por não conseguir ter aí uma namorada, um namorado, e ter, né, desvirginado como ele queria, né? Então ele chegou aos 30 anos como um virgem. Passando aí essa cena, aparece ele, o Ashi, ele deitado, né? Ele faz as suas orações, e nessa mesma hora ele acaba olhando o relógio, e no relógio tava marcando ali meia-noite, e ele acaba pensando, né? Agora cheguei aos 30, sou oficial, sou um trintão, e agora as coisas vão mudar completamente. Ele ainda fica meio desapontado, né? Chegou aos 30 sem muito sucesso, e ele acaba dormindo para acordar no outro dia para sua cerimônia de bênção, né, dos seus 30 anos. Chegando lá na cerimônia de 30 anos, é uma coisinha simples, né? Tá lá o monge com seu ajudante, e tá a tia dele com ele, e ele acaba colocando algumas oferendas em um prato, né, para o monge. E nesse exato momento, quando ele vai colocar uma espécie de colar de flores no prato do monge, ele acaba tocando no monge. E o monge acaba pensando aí alguma coisa que deixa ele bastante intrigado. Então, basicamente, o monge, ele estava pensando que se ele quisesse fazer alguma coisa, se ele quisesse crescer na vida, ele não ficasse só esperando pelas orações aos monges, mas que ele deveria tomar uma atitude, ele deveria, vamos dizer assim, levantar e partir aí para a luta para crescer na sua vida. Ele fica sem entender muito bem, ele até pergunta como se ele tivesse ouvido o monge falar. O monge, ele disse que não falou nada, então ele acaba deixando essa situação de lado. Daí em seguida, né, ele tá conversando ali com a sua tia, e nesse exato momento ele acaba desastrado, derrubando aí uma cesta, e quando ele derruba a cesta, ele e a sua tia vai pegar ao mesmo tempo, e nesse momento ele acaba tocando também na sua tia, e a sua tia, ela acaba falando, né, assim, em pensamento, de que o Ashi, ele é bastante desajeitado, que isso na infância era algo fofo, mas hoje em dia, como ele é um adulto, ser desajeitado não é uma coisa muito boa. Ele fica aí também sem entender, sem acreditar muito bem, e segue aí para a próxima cena. Passado aí a cena da tia, ele vai para o seu lugar mais desafiador, que é o metrô ou o trem, né? E chegando lá, ele acaba ficando um pouquinho tenso, porque tem muitas pessoas ao seu redor. Nesse momento, várias pessoas acabam tocando nele. Para quem já foi a trem ou a metrô sabe como é o babado, o negócio é realmente frenético, é muito apertado. Então ele acabou tocando em várias pessoas, né? E nesse momento ele acaba ouvindo os diversos pensamentos das pessoas, né? Que eram os mais variados possíveis. Era desde que comprar coisas, ou que estava cansado,
mercado ou que ia trabalhar, então ele acaba recebendo essas diversas mensagens ao mesmo tempo e ele fica bastante tenso e ele fica a ponto mesmo de enlouquecer, né? As pessoas ficam olhando pra ele assim com um olhar estranho e ele sai louco desse trem, como se ele estivesse realmente, né, enlouquecendo. Ele não estava acreditando do que estava acontecendo ali e ele sai em disparada daquele trem que estava bem caótico. Chegando no trabalho, ele acaba se deparando também com outro desafio, que é o elevador lotado. Então, quando ele vê o elevador lotado, ele já não quer ir, né? Ele já tá imaginando que vai ter um caos aí. Então, ele dá uma desculpa, diz que não vai e o elevador segue aí. E ele fica esperando um elevador vazio para poder seguir. É nessa hora, né, que ele acaba encontrando o Karan e ele até diz assim, né, ainda bem que eu vou encontrar um elevador vazio com o Karan e não com muitas pessoas. Eles acabam entrando no elevador, né, e ao entrar no elevador ele dá aquele suspiro de alívio, mas como vocês sabem, as coisas não são tão fáceis assim. E quando já está prestes a fechar a porta, né, quando a porta já está quase fechando, um grupo de pessoas acabam entrando ali naquele momento e ele fica super tenso, super desesperado. Depois, né, que chega todo mundo, fica ali o elevador lotado, ele acaba tocando ali no Karan e ele acaba, vamos dizer assim, ouvindo o Karan falando em pensamento de que o cabelo do Ashi tava aí um pouco desarrumado, parecia até um rabo de pato, né? Porém, ele achou aquilo muito fofo. E aí o Ashi, ele fica todo se achando, ele fica cheio de caras e bocas, todo... Ai, o cara mais importante do escritório tá me dando aí uma moral, tô bem na fita. Então ele fica bastante feliz porque o cara mais dedicado do trabalho tá dando aí vamos dizer assim, um elogio pra ele, mesmo que em pensamento, né? Mas tá dando um elogio pra ele e ele fica todo se achando, ele fica se achando cara, né? E nesse exato momento também, né, acaba acontecendo alguma coisa, não sei se o pessoal acabou empurrando o Karan ou houve um balanço no elevador e o Karan acabou caindo por cima do Ashi, né? Nesse momento o Karan e o Ashi ficam quase cara a cara, né? Ficam bem pertinhos um do outro. E daí ele começa também a ouvir os pensamentos do Karan. O Karan, ele diz que ele fica tenso também com a situação, mas ao mesmo tempo ele ficou bastante feliz. Ele disse que era o melhor dia da vida dele, porque ele ficou perto da pessoa que ele mais ama, que mais tá apaixonado. O Ashi, ele fica assustado, ele fica com o olho bem arregalado, bem entusiasmado com a situação, porque ele não sabia, até então ele pensava que o Karan tava elogiando ele, não porque gostava dele, mas porque, assim, era um elogio de colegas de trabalho, mas ele acabou descobrindo ali no mesmo dia que o Karan é perdidamente apaixonado por ele, então ele fica bastante assustado, ele fica entusiasmado com a situação, ele não acredita, né? Que tá acontecendo tudo aquilo. Passado aí essa cena, o Ashi, ele começa a fazer uma pesquisa novamente na internet para saber um pouquinho sobre essa sua condição, porque até então ele não estava acreditando nessas coisas, né? Então, quando ele faz aí a pesquisa, ele acaba até encontrando o mangá japonês que deu a história, né? Que foi a origem da história de Cherry Magic versão tailandesa, e depois ele também, ao mesmo tempo, ele não acredita, ele diz, isso aí é uma história de ficção, então não deve ser levado tanto a sério. Ele acaba aí também conversando com o Rock um pouquinho, né, sobre algumas coisas do trabalho, e nesse momento, a sua colega de trabalho acaba chegando no momento, entrega um bilhetinho pra ele, né, ela tá bastante tensa, e ele e o Rock ficam bastante tensos também nesse momento, e quando ele abre o papelzinho, vem dizendo que era para ele ir para o esconderijo, e nesse esconderijo ela ia conversar com ele sobre algo muito sério. Os dois, eles ficam bastante tensos, né? Eles ficam bastante nervosos dessa situação, mas passa a cena. Passando aí essa cena, ele vai lá pro esconderijo e, desastrado como ele sempre foi, né? Ele acaba tropeçando ali em uma das caixas e acaba caindo. Nesse momento, né, as duas colegas de trabalho dele aparecem com um bolo de chocolate, né, era mais ou menos um bolo de chocolate, e elas começam a cantar parabéns pra ele, porque até então era o aniversário do Ashi, que aparece até no começo do episódio, e o aniversário dele, né, as meninas começam a cantar parabéns e tal, e ele acaba apagando a velinha.
Nesse momento, a sua colega de trabalho acaba tocando nele e ele também acaba ouvindo, né, que a sua colega de trabalho considera ele como um filho. Ele fica também meio tenso com a situação. E passado isso, a outra colega de trabalho, ela acaba cortando o bolo e falando que era para entregar o primeiro pedaço de bolo para o Karan. O Ashi, ele não entende muito bem, ele diz, mas ué, ele não tá aqui para comer o bolo, e aí? Mas por que vocês estão dando esse pedaço de bolo para ele? As duas ficam olhando assim, com a cara de desconfiadas, a gente já nota aí que as duas estão aí, né, por trás das cortinas, mexendo aí os seus pauzinhos com os dois, e elas simplesmente falam, não, vai lá, entrega pra ele, porque ele tá muito ocupado e não pôde vir pra cá. Aí ele vai, né, sem questionar nada, e chegando lá, ele acaba entregando o bolo, né, e o Karan acaba, né, parabenizando, dando feliz aniversário pra ele e tudo mais. E nesse momento que o Ashi acaba entregando o bolo pro Karan, ele acaba ouvindo os pensamentos, né, do Karan, e ele acaba ouvindo, né, que o Karan começou a se questionar se ele havia gostado do bolo, que ele havia encomendado aquele bolo para o Ashi e que ele havia feito todo um planejamento para encontrar o tipo do bolo perfeito para o Ashi, né? Nesse momento o Ashi, ele fica bastante nervoso e quando ele fica nervoso, a gente já sabe que ele é desastrado, né? Então, ele acaba aí derrubando o bolo no terno dele, né, na roupa dele, e o Karan vai começar ali a ajudar a limpar aquela roupa dele. Nesse momento, quando o Karan começa a limpar, né, ele começa a ouvir os pensamentos do Karan de novo, e ele até vira assim de lado, fica meio tenso, fica aí uma cena cômica, né, e o Karan acaba falando aí que o Ashi, ele tem um sinalzinho, uma pinta atrás da orelha, e que essa pinta é muito fofa e que ele fica com o coração derretido por essa pintinha e tudo mais, e ele fica numa situação também bem engraçada. Essa cena aí fica uma coisa bem cômica, e o Ashi, ele acaba ficando muito nervoso e dá uma desculpa ali de última hora e diz que vou sair, e sai com tudo, né? Ele sai correndo ali com medo, tenso com essa situação, e ele vai ali para o esconderijo, né? Aquele esconderijo do começo dessa parte aí da série. E quando ele chega no esconderijo, ele acaba também se questionando, mas por que tá acontecendo isso? Eu não tô entendendo. E ele vai olhar lá no espelho para ver se ele realmente tava com o sinal. Ele tinha uma pintinha atrás da orelha, e ele acaba descobrindo que ele realmente tem aí uma pinta atrás da orelha, um sinal atrás da orelha. E aí é que ele enlouquece. Nesse momento também ele até dá um grito, ele fica bastante desesperado. Sem muitas perspectivas, né, de descobrir o que estava acontecendo com ele, ele acaba se encontrando com o seu melhor amigo em uma barraquinha, né? Os dois começam a comer pé de galinha, e nesse momento ele considera muito o seu amigo, né? Porque ele acha que o seu amigo, ele tem aí uma longa data, ele é bem experiente em relação a conselhos amorosos, por ele ser um romancista, né? Nesse momento ele acaba falando pro seu amigo, né, o Jinta, ele acaba falando que ele tem aí o poder de ler a mente das pessoas. O Jinta, ele acaba se engasgando, né, e ele acaba achando aquilo ali tudo uma loucura, ele não acredita muito em relação a tudo isso. Mas nesse exato momento, né, eles acabam conversando e tudo mais, questões amorosas, e tem um momento em que o Jinta acaba tocando no Ashi. E nesse momento ele acaba ouvindo a mente do Jinta. E ele acaba descobrindo que o Jinta, ele não é essas coisas todas, né? Ele é inexperiente no amor, ele nunca namorou na vida. Porém, ele fica feliz que o Ashi considere ele como um cara, né? Um bom conselheiro amoroso. Ele fica meio tenso e o Ashi, ele dá uma olhada assim, meio de descobrir o seu segredo, né? Mas ele acaba não contando para o Jinta, que ouviu, né? Que leu a mente dele. Passando aí essa cena, os dois eles se despedem, né? Pra quem não sabe, o Jinta, ele vai ser o nosso casal secundário na série. E quando eles se despedem, o Jinta, ele vai ali passando por um bequinho meio escuro. E nesse momento ele acaba encontrando um gatinho, né? O gatinho acaba miando e ele tá dentro de uma caixa. Esse gato acaba o seguindo e ele acaba, né, de certa forma levando, né, adotando o gatinho que ele encontrou ali naquela caixa no bequinho escuro. Passado isso aí, ao mesmo tempo, né, que o Jinta acaba saindo ali com o gatinho, chegou o entregador, que vai ser o seu parceiro romântico na série,
que ele é um entregador de encomendas. Ele chegou naquele momento para alimentar o gatinho e chegando lá, o gatinho não estava mais presente ali. Então ele até senta, fica bastante... É meio triste, mas ao mesmo tempo conformado, porque ele acredita que o gatinho foi adotado por uma boa pessoa. Passando aí essa cena, né, tem uma cena rápida em que o Hashi tá conversando com seus colegas de trabalho. Eles falam ali que o escritório ele é amaldiçoado porque as pessoas que trabalham ali, que são solteiras, nunca vão conseguir namorar. Então existe ali uma maldição por trás, sendo que é tudo balela, né? Mas aí o Rock ele fica bastante triste com essa situação. E o Rock ele até tinha um encontro, né, com a pessoa. E o Hashi ele acaba se prontificando, né, para ajudar o Rock, e ele ficou aí no lugar do Rock até de noite, né, para arrumar alguns documentos que ficaram pendentes. Nesse momento, né, o Hashi ele tá lá, né, vendo todas as papeladas, olhando algumas logos, e ele fica bastante em dúvida, né? Ele fica bem confuso em relação ao que tá tudo ali, porque o Rock deixou tudo bagunçado de qualquer jeito, e o Hashi ele ficou bastante tenso. É nessa hora que ele é interrompido pelo Karan, que aparece ali do nada, e ele acaba já metendo ali um merchan, aquele produtinho, aquela propaganda que a GMM TV adora fazer isso na série. Pra quem acompanha as séries da GMM TV sabe que a GMM TV adora colocar um merchan, né, nas suas produções, e lá tá o Karan com um dos produtos que é um dos patrocinadores da série, e ele até fala de uma promoção ali, né, leve 2 e pague 1, mais ou menos isso, e ele acaba também, né, se prontificando, depois que ele entrega ali o produto para o Hashi, se prontificando em ajudar o Hashi aquele imbróglio, aquele problemão ali que o Rock acabou deixando. Após isso aí, os dois terminaram, né, todos os problemas ali, e eles voltam para casa. Ao voltar para casa, quando eles já estão saindo ali do escritório, começa a chover e o Hashi, né, ele acaba ficando meio pensativo como é que ele vai voltar para casa. O Karan, ele se prontifica em ajudá-lo, mas o Hashi, ele fala que não precisa, que ele vai pegar um táxi, e ele até corre, né, no meio da chuva para pegar um táxi. Ele acaba não conseguindo, fica ali todo molhado. O Karan, ele acaba ajudando o Hashi com o guarda-chuva, e ele pergunta se ele queria, né, por ser muito tarde e está chovendo, ele perguntou se o Hashi queria dormir no apartamento dele, no condomínio dele. Nesse momento, o Hashi ele fica meio relutante e tudo mais, e ele acaba, de certa forma, tocando no Karan. E nessa hora, ele não lê mais os pensamentos, mas ele acaba visualizando a cena. Então ele começa a ver aí outra cena também que é bastante hilária, em que tá o Karan e o Hashi, né? O Karan secando o cabelo do Hashi, os dois de roupão, e no final dessa cena, mais ou menos, o Karan, ele estava levando, né, no colo, vamos dizer assim, o Hashi até a cama. Então é um momento bem romântico, ele fica cara a cara com ele, né, e o Hashi, ele fica bastante tenso também, fica bastante nervoso com essa situação, mas ele não tinha muita opção e acaba indo para o apartamento do Karan nesse momento, até acaba com o Karan fechando a porta no exato momento em que eles vão para o apartamento do Karan. Então acabou aqui o primeiro episódio. Então, se eu fosse dar uma nota para essa produção, sem dúvida eu daria 8,5 de 10, porque esse primeiro episódio foi muito bom, né? Ainda tem muita coisa para rolar aí. E um dos pontos fortes, como eu já havia falado, é trazer a cultura tailandesa, é trazer o povo tailandês para uma história que é 100% japonesa. Então, pessoal, se você gostou, né, dessa minha análise e desse review de Cherry Magic, o primeiro episódio, eu peço que você deixe o seu like aqui no vídeo. Se você puder também, você pode ser um membro do nosso canal e receber aí conteúdos exclusivos e vídeos antecipados. Para ser um membro é muito fácil, é só você clicar no botão de seja membro e escolher o plano que mais cabe no seu bolso. Você também pode conhecer as nossas outras redes sociais, todas com o nome Aigodoramas. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Foi um prazer imenso estar com todos vocês aqui nesse review. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.
Até a próxima!